Com muita alegria, novamente, nós nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer, TV São José, para levar a todas e todos os telespectadoras e telespectadores da TV Primer mensagem de vida, otimismo e esperança. Na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Após muitos dias de chuva, e sempre a chuva nós sabemos que ajuda e é necessária, mas deu um final de semana maravilhoso, porque quando acontece finais de semana com chuva, eu tenho pena das crianças e mesmo das pessoas adultas que querem sair com as crianças, com os filhos, com os netos, os avós, para se distrair um pouco, para visitar parentes ou para levar para um parque, porque a criança às vezes gosta de, sempre gosta de se movimentar. E ao passo que o dia da semana é aula e depois ficam no apartamento ou às vezes até apertamento ou nas casas e nem sempre tem a chance, como por exemplo no final de semana, com um dia bonito, como foi esse final de semana. Então é claro que isso é uma alegria para as crianças, onde as crianças e adolescentes podem descarregar os seus nervos também. E nós estamos já no mês de maio, terminando, mas com muitas festividades, já começando as festas do Divino Espírito Santo. Estamos adentrando em breve para o mês de junho, também com festividades em louvor ao Sagrado Coração de Jesus. Nesse final de semana, por exemplo, houve uma grande festividade no Campeche, lá na igreja dedicada a Nossa Senhora do Sagrado Coração de Jesus. Aliás, é uma igreja que estão agora levantando a torre, mas, conforme diz nosso arcebispo, vai ser a maior igreja da grande Florianópolis. E também nesse final de semana aqui no Jardim Atlântico, a festa em louvor a Santa Rita de Cássia. E também Florianópolis, nesse final de semana, acolheu umas 1.500 pessoas de tantos estados e mesmo de outros países na festividade, por assim dizer, dessa ginástica até bastante maravilhosa, podemos dizer, horas e horas, é natação, é bicicleta, é correndo, é Ironman, e sempre um esporte maravilhoso, podemos sem dúvida nenhuma dizer. E também os santos que nós celebramos hoje, São Bernardo de Novara, Santo Emílio, Margarida Pole e ainda Dioscordes, os mártires Dioscordes, Crescente, Paulo e Eládio, e ainda Félix, Príamo e Luciano. E quanto à nossa vida, nós devemos sempre procurar preservar a nossa vida, cuidar um pouco da nossa saúde, porque a natureza, mais cedo e mais tarde, se vinga. Todas aquelas pessoas, os adolescentes, jovens, que se colocam em bebidas, em noitadas, em drogas, em luxúria, tantos males, quando deveríamos olhar um pouquinho para cultivar o nosso corpo, assim como nós devemos também cultivar o nosso espírito, porque nós somos pessoa e como pessoa nós temos a união de corpo e espírito. E assim como cuidamos do nosso corpo, quantas pessoas que aproveitam diariamente fazer as suas caminhadas, ou mesmo galopar, ou enfim, fazer a física, martelando também, como se diz, tudo isso é para o bem
do nosso organismo. Infelizmente, há pessoas que partem muito precocemente desta vida para a eternidade. Na semana passada, por exemplo, nós tivemos alguém que partiu desta vida para a eternidade, que é admirado por milhões de brasileiros e do mundo inteiro. Nico Lauda, campeão algumas vezes na Fórmula 1. E todos nós sentimos a partida dele com seus 70 anos desta vida para outra. Interessante. Veja, eu escutei numa rádio que um tempo atrás, Nico Lauda estava numa UTI e lá recebeu, o radialista falou, recebeu a extrema unção. Não é mais o termo adequado. Atualmente se diz a unção dos enfermos. Quando a pessoa é ungida com o óleo consagrado na Quinta-feira Santa, um sacramento instituído por Jesus Cristo. Se você, por exemplo, abrir ali o capítulo 5 de São Tiago, você vai ver onde Cristo Jesus instituiu este sacramento. E eu, nos anos, tantos anos, 19 anos, estive atendendo 4 hospitais, agora continuo ainda atendendo ainda 3 hospitais, mas está muito claro na unção, São Tiago, por exemplo, unção dos enfermos, onde Jesus diz: alguém entre vós está triste, reze. Tem que rezar para levantar o astral e não ficar se lastimando, ficando na tristeza. Está alegre? Cante. Está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja e estes façam oração sobre o doente, ungindo-o com óleo no nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o curará, e o Senhor o restabelecerá. E se ele cometeu pecado, serão perdoados. Então, como estava dizendo, eu escutei essa notícia que ele recebeu, Nico Lauda, na UTI, a unção dos enfermos, e veja só, 3 dias depois ele já estava em corrida na Fórmula 1. Eu tenho presenciado, e os médicos também, e equipe médica, e enfermeiros e técnicos de enfermagem, quanto bem vem em favor da pessoa enferma mediante a unção dos enfermos. Eu atendi pessoas, eu fui apenas instrumento. Quem dá a graça, quem dá a recuperação é o Pai do céu, ou é o Filho de Deus, Cristo Jesus. Eu tive caso em que pessoas, por exemplo, foram curadas completamente, apesar de médicos, e 3 médicos, uma vez, por exemplo, dizendo: não, Padre Pedro, não tem mais retorno para essa pessoa. Ela vai para a eternidade. E, no entanto, 6, 7 dias depois, começou a recuperar-se e tal, e viveu 8 anos e meio após esta colocação dos médicos, falecendo com 80 e tantos anos. Mas, então, nós devemos, eu já rezei algumas missas também, nas intenções de Nico Lauda, como também rezei algumas missas já por estas 6 pessoas que foram numa viagem de descanso, onde os pais quiseram dar, e os parentes, alegria para uma adolescente, um passeio, os 15 anos, celebrá-los lá no Chile, mas, infelizmente, morreram precocemente, ela e a irmã, com mais familiares, devido
a monóxido de carbono. É um veneno, por assim dizer, que a pessoa vai absorvendo, proveniente de aparelhagem e tal, vai ingerindo, é indolor, a pessoa não sente dor, e também incolor, a pessoa não sabe que está ali aspirando este veneno. E, claro, atinge os neurônios, atinge o ser humano, e a pessoa vai se apagando, como aconteceu. Isso pode acontecer também à noite, por exemplo. Suponha uma pessoa dormindo, quando me consta que no caso, não sei bem de certeza, parece que já há muitos anos que não havia revisão nesse aparelho e tal, e este veneno, este ar venenoso foi atingindo o quarto e atingiu, e infelizmente, pessoas que partiram assim precocemente desta vida para a eternidade. Mas como estava dizendo, nós devemos também, claro que isso aqui não tiveram culpa nenhuma, mas às vezes há pessoas, por exemplo, no volante do carro, há pessoas que extrapolam a velocidade, ou se embriagam, ou ficam distraídas, dão atenção a uma criança, por exemplo, ou ficam conversando, então é claro. E o desastre pode acontecer em questão de segundos. E, infelizmente, mais de uma vez, leva a pessoa para a eternidade. Nós devemos sempre ter a prudência, todos que dirigem carro, a prudência de não fazer ultrapassagens, onde exatamente está a faixa dupla. É uma imprudência. Às vezes você pensa, não, eu consigo superar o carro que vem de lá, e não dá tempo, e aí o choque é frontal. Então, infelizmente, nós devemos procurar cuidar bastante da nossa vida. Aliás, também aqui nos faz lembrar aquilo que lemos na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, onde Cristo Jesus diz claramente: estai preparados, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, onde diz aqui: pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Ninguém espera o ladrão. E assim também a morte. Eu sempre digo, alguns, Pedro, o senhor está muito bem com a vida, com a saúde, não parece que o senhor tem 84 anos e meio, mas eu digo, a vida está nas mãos de Deus. Eu posso, um infarto ou qualquer outro problema e tal, morrer de uma hora para outra. Mas aquilo então que diz Cristo, estote parate, quia nescitis diem neque oram, latim, para o português. Estai preparados, porque não sabeis o dia nem a hora. Quantos telespectadores que estão em sintonia conosco nesse momento já não receberam a notícia, quem sabe, de um parente, de um amigo, de um conhecido, de um vizinho? Olha, faleceu fulana de tal. Olha, faleceu fulano de tal. Mas como? Faz 5 dias atrás, ainda conversei com a pessoa. Aquilo que eu disse, ninguém de nós tem a vida na mão. Então devemos sempre ter um cuidado, cada um de nós, cuidarmos-nos para, especialmente, e nesse domingo que passou, a Igreja Católica nos convidou para celebrarmos a festa de Nossa Senhora do Caravaggio. Eu tive a ocasião de estar
na Basílica, no santuário dedicado a Nossa Senhora do Caravaggio, que fica entre Milão e Trento, com um grupo de peregrinos, onde há diversos séculos atrás Nossa Senhora apareceu e pedindo que rezasse o terço. E para comprovar a sua aparição, ela pediu a Joanita, olha, eu vou fazer aqui surgir a água. Então, um lugar onde não havia nada de água, nenhuma fonte, de repente surge ali uma fonte de água, onde os peregrinos podem tomar, podem levar água e tal. E também o santuário de Nossa Senhora da Zambuja, tem lá também, todo último domingo de maio, a festa em louvor a Nossa Senhora do Caravaggio. Quando os italianos vieram da Itália para ali a Zambuja, Brusque, eles trouxeram uma imagem, um quadro intitulado Nossa Senhora do Caravaggio. Então, todo último domingo do mês, em Azambuja, Brusque, tem a festa de Nossa Senhora do Caravaggio, como também a grandiosa festa da Assunção de Nossa Senhora aos céus, sempre no domingo após o dia 15 de agosto. Então, e assim existem muitas igrejas pelo Brasil e pelo mundo dedicadas a Nossa Senhora do Caravaggio. E a oração, então, nós vamos fazê-la neste momento, pedindo também a proteção da Mãe de Cristo sobre todas as pessoas aflitas, tantas pessoas sofredoras, tantas pessoas com seus problemas dentro dos lares, com seus filhos, quem sabe, filhos que às vezes emperram, que não querem mais estudar e não têm experiência, que se eles não estudarem, amanhã depois querem um emprego e vão apresentando currículum vitae e não conseguirão emprego. Por quê? Porque não conseguirão passar nos concursos. Aliás, o que falta no Brasil são cursos de especialização. Quantas vagas, que eu tenho um tempo atrás, quantas vagas poderiam ser preenchidas de pessoas atualmente, 13 milhões e tanto de pessoas do Brasil desempregadas, mas se tivesse estudado, se tivesse, por exemplo, realizado, ontem mesmo, eu sempre em contato com adolescentes e jovens, eu pergunto, você está estudando ou não está? E incentivo para estudar. Ontem um jovenzinho me dizia, está no segundo ano do ensino médio, e você já pensou o que você quer ser no futuro? Já, Padre Pedro, já pensei. O que você quer fazer? A mecatrônica. Eu disse para ele, ótimo, é uma função, quem tem vocação para mecatrônica ou para informática, de modo geral, recebe logo emprego. Eu fiquei muito triste com um sobrinho meu, em São Paulo, por exemplo, isso há uns 30 anos atrás, quando a nossa Universidade Federal, eu gosto de colocar esses pontos práticos e exemplos, porque isso marca a pessoa. E ele, então, telefonando, tio, reza para mim, para eu passar no vestibular. Está muito bem. E você vai fazer para quê? Eu vou fazer para mecatrônica. Eu não sabia ainda que havia esse curso. Aqui, na nossa Universidade Federal, se eu não me engano, começou só 10 ou 12 anos depois. Aí ele me explicou mais ou menos, ótimo, muito bem, parabéns para você. Mas o que é que fez?
Estudou quando quase estava se formando. Ó, pai e mãe, eu não gosto mais de mecatrônica. E, infelizmente, poderia estar muito bem empregado hoje em dia se tivesse terminado o curso. Pegou outro curso, bem, deixemos para lá, cada um recolhe e colhe aquilo que semeia. Isso é uma coisa certa. Se um lavrador, por exemplo, semeia feijão, não pode daqui a pouco dizer, Deus, mas eu gostaria de ter milho no meu terreno. Deus poderia dizer, puxa, mas você é tolinho, é? Você é mentecapto? Você não tem mente? Você não sabe que se você planta feijão, vai colher feijão, a não ser que dê uma seca muito grande ou muita chuva. Então é claro, mas nós sabemos, assim na nossa vida, quem, por exemplo, se mete em luxúria, por exemplo, pega doenças sexualmente transmissíveis, ou pega o HIV, pronto, e aí? E agora remédios e consultas. E para HIV, aliás, a AIDS, não HIV. E para a AIDS não tem cura ainda por enquanto. Esperemos que para o futuro. Mas é você viver aquilo que Deus pediu no 6º mandamento. Não pecar contra a castidade. E pior ainda, eu já falei aqui, talvez há meio ano atrás, pior, homens casados que usam pessoas ali que estão contagiadas e depois pretendem usar ou usam a própria esposa e transmite essa enfermidade. E pronto, nós sabemos que não tem retorno. Então a pessoa tem que seguir pelos mandamentos de Deus. Isso é importante. Bem, rezemos. Em louvor a Nossa Senhora do Caravaggio, lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasse de socorrer e consolar a quem vos invocou e visitou no vosso santuário, ou mesmo no seu lar, ou em qualquer outra igreja, ou gruta, ou oratório, pede a proteção, especialmente implorando a vossa proteção e o vosso assistência e auxílio. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, Nossa Senhora do Caravaggio, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso dos meus pecados, das minhas faltas e omissões, humildemente me prostro, me ajoelho a vossos pés. Não rejeiteis, não abandoneis as minhas súplicas, os meus pedidos, ó Virgem do Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propício, favorável, e me de alcançar a graça que neste momento vos peço. Então, que Nossa Senhora do Caravaggio realmente dê a graça da proteção, do auxílio para todas aquelas pessoas que realmente invocam. E nós sabemos como Nossa Senhora, nas suas aparições, tem sempre pedido, rezai o terço. Rezai o terço. Há pessoas que já me pediram, Padre Pedro, o senhor deveria na TV também ensinar como rezar o terço. Então vou dar, espero hoje e na seguinte reflexão, dar uma pequena explicação, mas há tantos livros onde você pode adquirir um livreto, onde você poderá lhe acompanhar ou peça para uma pessoa lhe ensinar. Nós sabemos que na Bíblia Sagrada existem
os 150 salmos, onde você pode acompanhar, rezar os salmos, lendo e meditando e rezando. E esses salmos já são antes do Cristo Jesus. E como, assim como hoje em dia, ainda no Brasil, infelizmente, existem milhões de analfabetos ou semi-analfabetos, quando tanta gente das propinas, tanta ladroeira que houve, então a nossa educação poderia estar bem mais elevada, se não fosse essa roubalheira toda, mas naquela época, antes de Cristo, não havia tanta possibilidade, nem de longe, para as pessoas estudarem e aprenderem. Então, a Igreja Católica começou a incentivar o terço, que são exatamente, depois explicaremos, eram 150 Ave-Marias e tantos Pai Nossos, o Crê em Deus Pai, a Salve Rainha, e o Papa São João Paulo II colocou mais um terço, em vez de um terço do rosário, que antes era, agora tem 4. São 4 terços. O rosário e chamado também o terço, que era a terça parte. Então, em vez de 150 salmos, as pessoas não sabiam ler para rezar os salmos e para decorar, nem sempre conseguiam. Então, foi colocado o terço, essa devoção tão bonita, onde exatamente nós sabemos que o terço é bíblico. Sempre o terço inicia isso. O terço inicia com o sinal da cruz. E vamos então, nosso programa está findando na seguinte reflexão. Começaremos explicando a questão do terço. Mas comunicamos que nesse final de semana, dia 2, domingo, às 15h30 lá em Tijuquinhas, onde vai ser construído o primeiro santuário de Santa Catarina, dedicado a Nossa Senhora de Schoenstatt, Nossa Senhora das Capelinhas, Nossa Senhora 3 vezes admirável, e vai ser o lançamento e a bênção do projeto. Futuramente mostraremos aqui o projeto e depois das 3h30, logo às 4h, o arcebispo que estará presente no lançamento e abençoando, também celebrará a Santa Missa. Convidamos a todos os coordenadores, os missionários e missionárias das capelinhas, e todos os devotos que desejarem participar no próximo domingo, às 15h30, em Tijuquinhas. É muito fácil chegar lá, é só adentrar uns 9 quilômetros além de Biguaçu, no posto à direita, segue uns 150 metros, paralela à BR-101, passa por debaixo da BR-101 e logo à direita, 400 metros, você estará no local. Também, no dia 2, o reverendo Padre Jair José Pereira, pároco aqui da paróquia Nossa Senhora do Carmo de Coqueiros, estará celebrando o primeiro ano de ordenação sacerdotal. Então, missa às 10h da manhã, em Coqueiros, 19h, também no santuário, lá, Sagrado Coração, em inglês, onde ele foi ordenado sacerdote. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado, para acompanhar acima de você, para iluminar, atrás de você, para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente, para lhe apontar sempre o caminho certo. E agora a bênção da Trindade Santa, de Nossa Senhora da Saúde e Nossa Senhora do Caravaggio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reze com fé e com devoção esta água abençoada.